Bom dia a todos, bom dia, queridos alunos, bom dia a vocês todos que me assistem aí do meu canal, o canal Bené, Benezão, Benezinho. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a dissertação enquanto macroestrutura e também iremos estudar a dissertação enquanto texto argumentativo, uma vez que existe a dissertação expositiva também. E não é esta que o Enem contempla. O que o Enem contempla é o texto dissertativo argumentativo. Nesse texto, a gente precisa ter bem claro que nós precisamos opinar, duvidar, mas duvidar de forma ponderada e equilibrada, colocando as nossas impressões, mas baseadas em leituras, baseadas em noticiários, noticiários esses que trazem a informação sem nenhum tipo de privilégio, digamos assim. Então, dissertar é discorrer sobre um ponto de vista, dissertar é você se posicionar, dissertar é criticar, dissertar é justificar apresentando provas, analisar de maneira crítica, questionando a realidade e, obviamente, se posicionando diante dela. E é necessário que a gente tenha em mente que, nesse processo de dissertação, a gente precisa convencer o nosso leitor. E no nosso caso, que estamos produzindo uma redação, nós precisamos convencer o corretor. E por isso nós temos que defender um ponto de vista. Basicamente, a macroestrutura do texto dissertativo, de forma geral, é dividida em três partes. A primeira parte nós chamamos de introdução, onde nós apresentamos a ideia principal, onde nós apresentamos a tese. Temos que ter em mente que essa nossa introdução precisa estar dividida em três períodos. O primeiro período nós já mostramos ali o repertório cultural, que é muito importante. Em seguida, a gente contextualiza, problematiza o tema. E, por último, nós apresentamos a tese que, numa estrutura que tem dado certo e que tem possibilitado aos alunos tirarem notas altas, essa tese precisa ser dividida em duas partes, o que nós chamamos de tese 1 e tese 2, ou argumento 1 o argumento 2. Também pode ser problema 1 e problema 2, tá bom? Nesse momento, esses termos são sinônimos. Em seguida, desenvolvimento, que é dividido em três partes, se você vai fazer uma redação de 5 parágrafos. Porém, como normalmente os alunos têm feito, na maioria das vezes, eles têm feito redações com desenvolvimento com duas partes, então você vai ter aí apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai no primeiro parágrafo, que é o segundo da redação, você vai, obviamente, abordar a sua tese 1. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é, logicamente, o terceiro parágrafo da redação, você vai desenvolver a sua tese 2. Por último, você vai para a conclusão, que é onde você vai apresentar uma proposta de solução. Neste caso, como você apresentou tese 1 e tese 2, é importante que na conclusão você apresente também duas propostas de solução ou de intervenção social para o problema. Lembrando que pelo menos uma dessas propostas você tem que abordar os 5 elementos da conclusão, que são o agente, a ação, o meio, o modo, finalidade, o efeito e o último é o detalhamento, arrematando e finalizando a sua redação com uma frase de efeito no final. Bom, como percebemos o texto? Nós olhamos para o texto e de início percebemos apenas 10%, que é o que a gente chama de superfície.
são os chamados aspectos textuais palpáveis ou visíveis ali. Você olha para a redação e já percebe nitidamente esses aspectos, que são eles. A legibilidade, eu costumo dizer que letra bonita não rende boa nota. Porém, uma letra que não dá para entender nada pode fazer com que você perca muitos pontos e até tenha aí seu texto zerado, porque não dá para entender nada, né? As margens, tem alguns alunos que têm dificuldade de chegar até o final da margem e vai deixando ali em cada linha um espaço que a gente chama de buracos ao longo da redação. Esteticamente não fica legal e pode, sem que você queira ou queira, consciente ou inconsciente, denotar a enrolação no texto. Os parágrafos que, como eu tenho dito para os meus alunos, 3 é pouco, 4 é bom, 5 é ótimo e 6 é demais, em relação ao número de parágrafos. Então, o ideal é que na sua redação tenha 4 parágrafos, tá bom? 5 também, beleza, aí você vai ter que fazer lá pelo menos 3 teses, né? Como eu falei, o desenvolvimento dividido em 3 partes, o ideal é que seu desenvolvimento seja dividido em 2 partes. Esse é o ideal, tá bom? Aí você vai ter aí 4 parágrafos. E outra questão que é vista na superfície do texto são as inadequações ortográficas, né? Então você tem que ter muito cuidado, questão da acentuação, de pontuação e questões também que envolvem a ortografia, porque isso é visto logo, né, de cara no texto. Não precisa aprofundar para perceber isso. E o outro aspecto é a translineação, que é importante você saber como você separa as sílabas, né? Alguém disse assim, que separar a sílaba não tem importância. Tem. No momento que você está produzindo sua redação, que você precisa utilizar a translineação, é aí que entra a separação silábica, né? Agora nós vamos para a parte que fica abaixo da superfície do texto, que é mais aprofundada, que fica dentro do texto e que é importante o aluno ficar atento, porque é o que faz o seu texto ser bem avaliado, tá bom? E é o que faz o seu texto ser único, é o diferencial. Primeiro ponto é a pertinência do conteúdo. Essa pertinência desse conteúdo você pode conseguir com um bom repertório cultural atrelado ao tema que você está discorrendo, ao tema que você está dissertando. A estrutura dos tópicos, por isso é bom fazer um projeto de texto. Fazendo esse projeto de texto vai te ajudar muito a não perder a essência, a organização do seu texto. Como é esse projeto de texto? Tratando para vocês de forma bem rápida. Projeto de texto é, no primeiro parágrafo, você ter ali a sua tese 1, a tese 2, segundo parágrafo, desenvolvimento da tese 1, terceiro parágrafo, desenvolvimento da tese 2, quarto parágrafo, proposta de solução para a tese 1, proposta de solução para a tese 2. Este é um rápido projeto de texto, tá? Que aí seu texto, obviamente, vai estar estruturado. Em seguida, você precisa também justificar essas ideias, onde? No seu desenvolvimento. Você precisa justificar colocando ali, por exemplo, causas, consequências, né? Trazendo alguns exemplos, e aí coloca também o seu repertório cultural. Um ponto crucial que amarra o seu texto, que deixa o seu texto coeso, são os conectivos. Os conectivos dão, evidentemente, conectivos com sentido para aquela realidade textual. Os conectivos eles dão um peso muito grande, né? Trata da competência número 4 do Enem. E a capacidade de argumentação. Essa capacidade de argumentação, ela está obviamente atrelada ao seu repertório cultural, está atrelada à pertinência do conteúdo, está atrelada à estrutura dos tópicos e à estrutura geral do seu texto, certo? Não é dispensável o uso de um bom vocabulário, do bom uso do português,
porque isso seguramente trará também bons e preciosos pontos. De todas as formas, seja sempre muito objetivo, seja sempre muito claro, seja sempre muito direto, seja sempre muito conciso, tá bom? Porque esses aspectos são importantíssimos para que você tenha aí uma boa nota no seu texto. E eu queria falar para vocês também sobre a tese, a temida tese. Gente, primeira questão que a gente tem que pensar, o que é tese? Tese é o seu posicionamento em relação ao tema. Tese é apresentar um problema relacionado a esse tema. Tese é o seu ponto de vista. Tese é o que você vai defender durante o seu texto. Então, se a tese é tudo isso, se o meu texto é ancorado na tese, se o meu texto é baseado na tese, eu não posso fazer qualquer tese. Porque a tese vai nortear o meu texto, a tese é que vai dar ao meu texto um desencadeamento. É o chamado projeto de texto, né? É baseado na tese. Bom, então, por hoje nós vamos ficar aqui, tá bom? No nosso próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre outro aspecto importante dentro do texto dissertativo argumentativo, que é a estratégia. Vou falar para vocês também sobre defeitos que nós devemos evitar e vou falar da estrutura do desenvolvimento. Até a próxima, um grande abraço